Glória a Deus, amém? Que o nosso Deus, nossa candeia, seja sempre constante no altar, amém? Que nunca se apague o fogo do nosso altar em nome de Jesus, amém? Querido, antes de chamar meu querido missionário que vai estar pregando dentro de algum distante, eu quero dar algumas notícias. Eu sei que a igreja está orando, então certamente também querendo saber algumas notícias. Então a Débora chegou ontem lá em Mississippi, em Oliver Branch. Então ela esteve lá, chegou. Hoje, nesse exato momento, umas horinhas antes, ela já estava na igreja, no culto jovem, no ensaio do louvor dos jovens lá da igreja. Então a mãe adotiva já levou ela ali para conhecer a igreja, conhecer o ensaio dos jovens. Então já foi para a escola hoje. Então estamos sempre mantendo comunicação. Eu me comprometi a todo dia mandar uma mensagem bíblica das minhas reflexões diárias. Então vou ter todo dia, ela vai receber uma reflexão minha. Então, assim, estamos muito felizes. Luciana ainda está no trânsito aéreo aí porque teve um probleminha no aeroporto, então teve que pousar em outro estado. Então estava tendo uma tempestade em Nova York, então ela foi para Pensilvânia, e depois ele saiu, foi para outra, agora vai ter que ir para Atlanta para pegar uma conexão. Então, ou seja, ela está esse tempo todo aí, aeroporto, sem parar, sem dormir. Então vai chegar amanhã, pela manhã, chegaria hoje, mas teve todos esses contratempos. Então amanhã, pela manhã, ela está chegando, então estejam orando por isso, mas está tudo bem, graças a Deus, amém? Para chamar meu querido missionário Flávio Franco, a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. Deus te abençoe. Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam derramados. Essa é a minha oração, só é difícil, eu peço pelas misericórdias do Senhor, porque pregar depois do Aluan fica difícil, eu fico até constrangido. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. O que foi ministrado já nesta noite já nos bastava. Entendo que todo o trabalho de Deus em nossas vidas é esse. Nós somos o objeto do milagre de Deus. Deus enviou seu filho para morrer por morte de cruz, por mim e por você. E tudo isso foi dito nessa mensagem que o Alan pregou. Cabe a nós, evidentemente, todo o cuidado, todo o zelo, toda a importância que devemos ter, sobretudo ao conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz vida. A palavra de Deus nos ensina que Cristo é o verbo que se fez carne. E a palavra dele, a Bíblia, que nós temos em nossas mãos, é Cristo. É a carne que se fez verbo. Compreendem que nós temos Cristo tão próximos de nós quando nós lemos a palavra de Deus, quando nos debruçamos em conhecê-lo mais? Digo e repito quantas vezes já vos anunciei aqui que é impossível adorar um Deus que você não conhece, que você não tem experiências, que você... Sem conhecimento da palavra de Deus, você não vai adorar Deus. Você vai adorar aquilo que você conjectura ser Deus nos seus pensamentos, na sua vontade. Você vai formatar Deus nas quatro paredes de um templo, dentro de uma caixa, e ali você vai entender que Deus é daquela forma, e você vai adorar esse Deus que você compreende ser. Mas o Deus que nos liberta, o Deus que nos transforma, é o Deus da Bíblia. É o Deus que já se revelou a nós. Buscamos muitas vezes revelações proféticas do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em João capítulo 14, a palavra de Deus é muito clara. Ele diz, olha, está próximo o momento da Assunção. Eu vou, mas vos deixarei um Espírito Consolador que vos trará à memória tudo aquilo que eu já vos ensinei, tudo aquilo que eu já vos tenho dito. Ou seja, a revelação da verdade, essa nos pertence, como diz Deuteronômio capítulo 28, nos pertencem a nós e a nossos filhos. Amém, queridos? Então, nesse momento de pregação do Evangelho, aquele que Paulo chama de Evangelho da Cruz, eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias na Sefer Isaiah Ruben Amotz.
o rolo de Isaías, filho de Amós. Sever Isaías Ben Amós. Assim que você encontrar, então, o capítulo de número 51, eu peço gentilmente que você se coloque de pé para que nós possamos juntos proceder à leitura prefacial, primária, exordial da palavra de Deus desta noite. Aliás, já não é mais tão primária, tão exordial, tão inicial, porque já nos foi ministrada nesta noite. Todos acharam Isaías capítulo 51? A partir do primeiro verso diz assim a palavra do Senhor: Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Ibrahim, para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Pai de amor e Pai de misericórdia, graças te damos porque o teu evangelho, a tua santa palavra foi lida e proclamada, Deus. Oro, ó Pai, como ministro do teu evangelho, para que essas palavras ganhem terreno fértil, encontrem um terreno fértil no coração da sua igreja, Pai. Aqui está a tua igreja diante do teu altar, diante de ti, ao alcance das tuas mãos. Então o que te peço, Deus, é que o Senhor estenda os seus braços sobre essa igreja. Faz algo novo nessa noite, Deus. Derrama o teu Santo Espírito, Pai. Assopra, Pai, assopra o teu Santo Espírito, o teu Paráclito sobre esse lugar, Deus. Que nós possamos nos sentir como Isaías na visão do templo, Pai. Que faça esse tempo, que o Senhor possa fazer esse tempo, oh, Pai, balançar, Deus. Mas que a tua fumaça, Deus, que o teu azeite, que a tua unção, Deus, que os teus dons espirituais sejam abundantemente derramados sobre esse lugar, Deus. Que nós possamos nesta noite ver algo novo, ó Deus. Pai Santo, essa é a nossa oração que entregamos a Ti, clamando, ó Pai, que o Senhor derrame sobre cada um de nós a Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Diante da igreja grega de Corinto, alguns discípulos novos convertidos, neófitos, começaram a receber dons espirituais. E é natural que os dons sejam derramados sobre a igreja. É natural que nós, como cristãos, como igreja, busquemos os melhores dons. É uma ordenança bíblica que nós dobremos os nossos joelhos para buscar o derramar de bênçãos sobre a igreja, para buscar o derramar de dons espirituais sobre a igreja. No entanto, Paulo diz à igreja de Corinto, uma das igrejas mais complexas, contemporâneas do ministério de Paulo, do apostolado de Paulo, e ele diz assim, olha, que bênção que o Espírito Santo está sendo derramado sobre esse lugar, que bênção que Deus está derramando dons espirituais e variedade de dons sobre essa igreja. No entanto, o espírito do profeta esteja sujeito ao profeta. Não pode haver liberdade e multiplicidade de dons em uma igreja que não tem responsabilidade espiritual. Porque o próprio Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, também aquela igreja grega, o meu Deus é um Deus de paz, e não um Deus de confusão, um Deus de desigualdades. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Eu me recordo das palavras em Juízes, Gideão disse assim, Juízes capítulo 6, porque o Senhor é paz. Ele não apenas disse que o Senhor traz paz, que o Senhor derrama paz, que o Senhor promove paz. Engraçado que ele estava cercado, o povo de Israel estava cercado pelos midianitas, num momento absolutamente complicado, onde os judeus estavam prestes a serem absolutamente dizimados da face da terra. Quando o Senhor aparece diante de Gideão e diz assim, olha, não temas, o Senhor é contigo,
varão valoroso, na Almeida Revista e Corrigida, o homem valente, na Almeida Revista e Atualizada. Aí Gideão disse para Deus assim, Senhor, se o Senhor é conosco, não basta ser comigo, eu quero que seja com a minha casa, eu quero que seja com os meus, eu quero que seja com os próximos. Mas naquele exato momento Gideão entendeu que a batalha já estava vencida, porque Deus estava com ele. Ele já estava num passo à frente. Ele nem glorificou a Deus. Opa, vencemos a guerra. Ele já disse, olha, vencemos a guerra, Senhor. Também leva a minha casa, a minha família, leva os meus. Porque o Senhor é um Deus de paz. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus e depois ressurgiu, após vencer a morte no terceiro dia, ele se apresenta diante da igreja. Quais foram as primeiras palavras de Cristo diante da igreja? Paz seja convosco. Então, evidentemente, que as profecias do veterotestamentárias, as profecias do Antigo Testamento, se cumprem, e nós podemos compreender com maior precisão, com maior propriedade, no Novo Testamento, no período da graça que nós vivemos, em meio às tribulações, em meio às tempestades, desertos, nós vivemos a paz do Senhor. Em meio às perseguições, naquele momento em que Jesus disse, olha, a paz seja convosco, estava se iniciando ali a maior tribulação já existente sobre a história da igreja. Ali se inicia aquilo que a igreja chama de dispersão. Tamanha era a perseguição sobre os servos do Senhor, que a igreja de Jerusalém foi praticamente dizimada. Em contraponto, ali começa o crescimento da igreja de Antioquia. Em contraponto, ali começa o crescimento da igreja de Éfeso. Começa o estabelecimento das demais igrejas da Turquia, da Ásia Menor, da Grécia, com Corinto, com Filipos, com Atenas, com Tessalônica. Num período de tribulação, de perseguição intensa, a igreja vive crescimento e vive, sobretudo, paz. Porque nós vivemos debaixo da obediência. Agora, nós só podemos compreender essa história quando nós compreendemos também a história deste homem. E a Bíblia nos diz, olhai para Abraão, olhai para Ibrahim. Porque ali nasce a nossa história. Abraão não é só o primeiro judeu. Abraão não é só o primeiro homem a construir um templo. Abraão não foi o primeiro homem a colocar uma pedra e dizer, olha, esse é um altar. Abraão foi o primeiro homem a viver um relacionamento direto com Deus na nossa descendência. Hoje, o que nós somos, nós devemos também a Abraão. E por isso a Bíblia nos ordena. É um comando de Deus para as nossas vidas. Olhai para Abraão. Abraão era sheik, filho de empresário, morava numa potência, a cidade de Ur dos Caldeus. Naquele tempo, nós estamos falando de 1950, 1940 anos antes de Cristo. Ur dos Caldeus tinha 250 mil habitantes, diz Luciano Vilacqua. 250 mil habitantes numa cidade 1900 anos antes de Cristo. Possivelmente Ur dos Caldeus era a maior cidade do mundo. A cidade mais populosa. Cidade que estava na vanguarda do conhecimento científico. Das grandes invenções. E naquela cidade, na maior de todas as cidades do mundo, da região da Mesopotâmia, na Caldeia, onde toda a população estava estabelecida, naquela cidade, Ibrahim era um dos homens mais importantes. Ou talvez filho do homem mais importante. Abraão era, na verdade, um grande sheik. Filho de um grande empresário. E dizem os judeus contam uma história, essa história
é um adendo da Mishnah, que é a Mishnah e a Midrash são as leituras bíblicas, é chamado de tradição oral, mas são as leituras bíblicas da Parashá, que é um texto da Torá que é lido semanalmente nas sinagogas. E esse texto da Torá, da Parashá, a Parashá é esse momento de leitura da Torá, do Antigo Testamento. E aí, o complemento da leitura da Torá tem a Mishnah e a Midrash, que é a tradição oral, que eles chamam de tradição oral, apesar de ser escrita. É um texto de um sábio, de um ancião judeu, interpretando a Bíblia, interpretando a Torá. E diz ali na Parashá, na Midrash, uma história sobre o pai de Abraão. O pai de Abraão, como o maior de todos os homens ali, um grande empresário, o homem mais poderoso, o homem mais rico, precisou fazer uma viagem, mas ele disse assim a Abraão: Abraão, meu filho, eu quero que você tome conta dos meus negócios, da minha fábrica. E ele construía. Alguém sabe o que o pai de Abraão construía? Ele era um grande construtor. É isso. Ídolos, estátuas. Se era feito com tijolo, eu não sei. Mas nesse caminho. E aí ele precisou fazer essa viagem e ele disse assim: olha, eu vou, mas eu volto. Eu só preciso que você tome conta. Só preciso que você tome conta. Alguns dias depois, o pai de Abraão voltou e todas as estátuas, com exceção de uma maior, que era Deus Sim, chamado de Deus Lua, maior no centro, estava em pé, intacta, mas todas as demais estavam quebradas. Todas as demais estavam em pó no chão. E o pai de Abraão, absolutamente irritado com aquela situação, partiu para cima de Abraão e disse: o que você fez? O que eu não fiz nada. Foi esse maior aí do meio aí, ó. Foi esse grandão. Não, mas isso é uma estátua. Não tem braços, não tem pernas, não se movimentam. Não falam, não sentem cheiro. Não ouvem. Como ela poderia quebrar as demais estátuas? Se é apenas uma estátua, por que vocês adoram? Se ela não ouve, não fala, não tem sentimentos, não pensa, não caminha, não tem braços, não tem boca, por que vocês adoram? E eu acho que daí Deus já tinha separado Abraão para um grande propósito. E ele diz assim: Abraão, é você que eu quero. Porque vejam, é muito fácil seguir a Deus. Vocês concordam que é muito fácil seguir a Deus? Deus assim diz que nós precisamos ter atitude diante dele. Nós precisamos servir a Deus com atitude, com perseverança. Nós temos a nossa postura, Deus não abdica da nossa postura de santidade. Então, quando Deus falou com Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou falar com você, eu vou te levantar como profeta, para falar à igreja, para falar ao meu povo. Mas eu preciso que você se levante. Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Filho do homem, levanta-te, e então falarei contigo. Então, quando é que Deus fala? Quando nós nos levantamos, amém? E quando a gente dobra o joelho? Porque Paulo disse à igreja, também à igreja de Corinto, e também ele repetiu isso à igreja de Éfeso, capítulo 3, verso 14, por vossa causa e por esta razão dobro os meus joelhos em oração. Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso e diz assim: eu sou prisioneiro, sim, prisioneiro do Senhor. Paulo estava preso. Paulo estava preso. E aí ele diz assim: por vossa causa dobro os meus joelhos. Qual é a causa? Porque a igreja estava triste com a prisão de Paulo. Aí Paulo, em vez de orar por ele estava orando pela igreja, para que ninguém se entristeça. Ele diz: por vossa causa eu vou falar com Deus. Eu vou dobrar os meus joelhos. Então é muito fácil falar com Deus. É muito fácil seguir a Deus. É muito fácil viver experiências com Deus. Você tem que ficar em pé. Não, peraí.
dobrar o joelho. Mas em Êxodo, capítulo 14, no momento da fuga do Egito, Moisés diz assim para o povo, assim, reúne todo o povo diante do Mar Vermelho, porque agora não tem mais saída. Agora não tem mais saída, não tem escapatória. Aqui tem a rocha, de lá tem o exército dos egípcios, o faraó. E na minha frente tem o Mar Vermelho. Aí o que Moisés faz? Ele sobe numa pedra mais alta, fica mais alto que todo mundo e diz assim, olha, não temais. Não temais, porque Deus, o Senhor, há de pelejar por vós. Amém? Aleluia? Olha o que Deus falou assim, Moisés, abre teu olho, jacaré. Não falei isso não, eu não vou pelejar por você. Diga ao povo que marche. Rapaz, para de dobrar o joelho e orar. O faraó, o exército está aí chegando na sua cola. E você dobrando seu joelhinho para orar. Corre, meu filho. Então é fácil falar com Deus. É muito fácil viver experiências com Deus. É só você saber a hora que você tem que ficar de pé, a hora que você tem que dobrar o joelho e a hora que você tem que andar. Fora isso, está tudo certo. Porque Deus, por vezes, fala assim, como ele disse ao povo de Israel para destruir os midianitas, como ele disse também para eles, para que os juízes avançassem sobre a cidade de Midian e que exterminassem ali todos os homens. Porque é hora de pelejar, é hora de guerrear. Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. É o nosso Deus que vai nos dar a vitória. Eu imagino Moisés, um homem, evidentemente, de muita coragem, que não pôde entrar na Terra Prometida, porque não estava muito atento à voz do Senhor. Tendo que avançar sobre uma cidade, Deus disse para ele assim, olha, Moisés, eu quero que todos os homens, absolutamente todos os homens, sejam exterminados. Números capítulo 31, verso 7. Porque é hora de batalha, é hora da guerra. Você quer algo na sua vida? Lute, batalhe, se esforce. Eu quero passar no vestibular, está estudando? Quero passar no concurso público, está estudando? Eu já contei isso aqui. Uma vez eu fui orar fui pregar numa igreja, aniversário da igreja, acho que Assembleia de Deus, não me lembro mais, de Barra do Piraí. E aí no final, uma irmã virou para você, a senhora pode orar pela minha filha, ela vai fazer o vestibular. Daí eu perguntei para ela assim, olha, vamos dizer que tenha uma vaga só e tenha 2 candidatos. Um é crente e o outro não é crente. Quem é que vai passar? Quem estudou mais. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus fará diferença entre o justo e o ímpio. E eu me recordo quando o pastor Alexandre Gama pegou essa palavra há uns 150 anos atrás na sede da nossa igreja. E eu ali gravei aquela mensagem. Pastor, isso deve ter o quê? Uns 15 anos, mais ou menos? Há uns 15 anos atrás. E eu me recordo, e eu gravei aquela mensagem, que Deus só vai fazer a diferença. Entende que Deus está esperando que você se esforce? Deus está esperando que você batalhe? Deus está esperando que você entre para a guerra decidido a vencer a guerra? E aí Deus vai fazer a diferença, Deus vai te dar a vitória. Mas é preciso que você tenha postura. Então, segundo Crônicas, capítulo 11, após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. O reino do sul ficou com Roboão Roboão como rei, nas tribos de Judá e Benjamim, e as demais 10 tribos ficaram com Jeroboão. Jeroboão organizou 10 tribos de Israel para se rebelarem contra Roboão, contra as outras 2 tribos. Então o que Roboão fez? Porque Judá era a maior de todas as tribos, ele reuniu juntamente com Benjamim 180 mil homens, e diz a palavra de Deus, que eram homens destros e valentes na guerra.
Então Deus permitiu que Roboão reunisse 180 mil homens para a guerra. E Deus está vendo ele reunir os homens. E quando ele foi partir para a guerra, Deus falou assim, opa, parou. Essa divisão é obra minha. Não é hora de guerra. É hora de ir para casa. Cada um de vocês, soldados meus, cada um vai para sua própria casa. Então é muito fácil viver experiências com Deus. É só você saber a hora que você tem que guerrear, a hora que você tem que ir para casa. A hora que você tem que ficar de pé, a hora que você tem que caminhar, a hora que você tem que dobrar o joelho para orar. Porque o nosso Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Você tem que saber a hora que você... Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Eu me recordo de uma passagem que Deus diz assim, olha, ouvirei toda a oração que é feita deste lugar. Que lugar que ele estava se referindo? Deus ele falou isso a Davi. Deus ele falou isso a Salomão. Que lugar que era esse? Monte Sião. Deus falou assim, que era ali. Era um lugar especial. Deus queria que todos ficassem ali, naquela cidade. Tem hora que Deus fala assim, olha, não saia da cidade. Não saia da cidade. Lucas capítulo 24, verso 49, Deus diz assim, olha, ninguém de vós saiais da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É hora de ficar aqui, queridos. É hora de ficar aqui. É hora de ficar na cidade. É hora de ser revestido de poder. Mas também tem um momento da nossa história que Deus diz assim a Ló, fala assim, olha, fala com os teus genros, fala com as tuas filhas, fala com a tua esposa, sai da cidade. Os dois anjos pararam diante de Ló e falaram assim, olha, vamos sair daqui, é hora de sair daqui. E ela falou, não, mas sem pressa, vamos entrar lá em casa, vou servir um banquete, vocês passam a noite com a gente. Amanhã a gente pensa nessas coisas. E o que os anjos caíram na pegadinha de Ló? E passaram a noite. Pastor, eu acho que até os anjos correram risco ali. E aí, queridos, Deus disse assim, sai da cidade. Então é muito fácil servir a Deus. Tem hora que você tem que sair da cidade, a hora que ficar na cidade, a hora que dobrar o joelho, a hora que ficar em pé, a hora que tem que correr, a hora que tem que guerrear, a hora que não pode guerrear, que tem que fugir. Davi fugiu, Saul fugiu. Tem hora que você tem que ficar no alto da montanha, tem hora que você tem que se esconder na caverna. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Então Deus diz assim a Abraão, Abraão, tudo isso vai começar com você. Sai da tua casa. Deixa a tua parentela. Sai da casa de teus pais. E vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei de ti uma grande nação. Sê tu uma bênção. Abençoarei todos aqueles que o abençoarem. Amaldiçoarei todos aqueles que o amaldiçoarem. Que bênção maravilhosa. Que palavra incrível sobre a vida de Abraão. Mas vamos parar por aí. Olha só. Vocês sabem que o nosso texto bíblico, ele vem do texto massorético. Diferentemente da Septuaginta, da Vulgata, do texto grego, do texto latino. Se nós buscarmos no original hebraico, assim como também aponta para isso a Vulgata e a Septuaginta, o original hebraico está dizendo assim, Abraão, Ibrahim, lecha, sai-te para ti mesmo. Compreenda de uma vez por todas que Deus, quando... Vocês acham que para Deus enviar o seu filho na cruz para morrer por morte de cruz foi fácil? Você acha que
para Deus dizer para seu filho amado, olha, você que esteve comigo desde a criação do mundo, eu quero pendurar você no madeiro, como um maldito. Você que é meu único filho, eu quero que você morra, para que os pecadores sejam salvos, para que haja remissão de pecados, para que haja possibilidade de arrependimento. Não foi fácil, mas ainda assim Deus tomou essa decisão. Compreende que toda a obra de Deus, você está no centro? Deus é o centro, Deus é o nosso alvo, evidentemente. Mas compreende o quanto você é importante nesse processo de criação? Quando Deus terminou o primeiro dia da criação, Ele diz, viu Deus que era bom. O segundo dia, e viu Deus que era bom. O terceiro dia, viu Deus que era bom. Chegou no sexto dia da criação, sexto e último dia de criação. Deus criou o homem. Como ele terminou o texto? E viu Deus que era muito bom. Então é evidente que você é a obra-prima da criação de Deus, que Deus dá total atenção a você. Essa Bíblia existe por sua causa, para que você compreenda a obra de Deus na sua vida. No Catecismo de Heidelberg, em 1563, nós sabemos que existem muitos catecismos doutrinadores da Igreja Reformada, e esse de 1563, no domingo de número 36, esse foi feito em muitos domingos, e no domingo de número 36 diz a pergunta assim, o que mais Deus odeia? E a resposta foi, Deus odeia a profanação do seu santo nome. A homilia sobre a profanação do seu santo nome versa exclusivamente sobre a falta de conhecimento bíblico. Eles não tinham acesso. Eles não tinham acesso à Bíblia como nós temos. Tudo que eles ansiavam era o conhecimento bíblico, era terem a Bíblia ao alcance de suas mãos para estudar. Você quer saber qual é o caminho, a verdade e a vida? Jesus diz, anote, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Não amém, queridos. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Se você entende dessa forma, você precisa dar um passo largo em direção ao Cristo que você serve. Porque ele não diz ninguém vai ao Pai senão por mim, ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. E o erro que nós cometemos hoje é o mesmo erro que os discípulos cometiam. Porque o Senhor disse assim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou para lhes preparar lugar. Aí Tomé disse assim, Senhor, não sabemos o caminho, como saberemos para onde tu vais? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, Filipe questiona assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Até aquele momento, Filipe ainda não tinha compreendido o que Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Talvez por falta de atenção, e é isso que é o nosso erro como cristãos hoje. Talvez esse seja o maior erro do cristianismo. Nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus é o Deus que nós servimos, mas o tratamos como se fosse um profeta. Um mero profeta. Quando Filipe questiona, Cristo absolutamente, compreendo o que eu vou dizer, fora de controle, claro que ele sabia exatamente o que fazia e tal, mas demonstrando ali a sua indignação. Ele disse, tanto tempo tenho estado convosco, e não vedes que o Pai está em mim, e eu estou no Pai? Se não credes em mim, tudo bem. Tudo bem. Credes, ao menos, nas obras que o Pai realiza através
de mim. Quando Abraão foi chamado, ele tinha que largar tudo. Abraão teve sua história transformada. Transformada. Isso é fácil. Eu falo assim, Deus, transforma a minha história. Transforma para pior. Era um príncipe, um sheik, rico, tinha tudo do bom e do melhor. Morava na melhor cidade do planeta. Se transformou num homem vagueando pelo deserto, sem saber para onde ia. Obediência. Obediência. A mensagem de hoje fala sobre obediência. Obedeça, 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 obedeça. Se for para guerrear, entra na guerra. Se for para ficar em casa, fica em casa. Se for para levantar, levanta. Se for para dobrar os joelhos, tem hora para todas as coisas debaixo dos céus. Ora, busque intensamente Deus, mas há tempo para todas as coisas. Simplesmente obedeça. Eu não sei o que fazer, obedeça. Obedeça que Deus vai te dar a direção. Aos olhos humanos, parece impensável que a gente saiba qual é a decisão correta a se tomar. Obedeça e Deus vai honrar a sua decisão. Sabe como é que você vai ter a certeza de que a sua decisão está pautada na vontade do Senhor? Paz no coração. Lembra que nós começamos com paz? Deus diz que a paz no vosso coração seja o vosso árbitro. Tomou a decisão correta, queridos. Tem paz no coração? Tomou a decisão correta. Deus está contigo. Ora mais, busca mais Deus, busca mais conhecimento e Deus vai honrar a sua decisão. Amém? Feche seus olhos. Vamos ficar de pé. É maravilhoso esse texto. Aliás, não somente esse texto, acho que todos os 31.104 versículos da Bíblia, cada um deles com a sua riqueza, com a profundidade da sabedoria de Deus, em cada uma das vírgulas, pontos, nós podemos enxergar Deus. Quer viver experiência com Deus? Conheça a palavra de Deus. Vamos adorar a Deus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como o orvalho que desce em plena terra seca. Louve, igreja, louve, fale com Deus. E dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Aleluia. Deus Pai amado, em nome de Jesus,
Tu és o nosso Haderê, Tu és o nosso caminho, Pai. Tu és a nossa verdade. Tu és a vida que temos, ó Pai. Tu és a vida que buscamos, Pai. Tu és a razão da nossa existência, Deus. Entregamos a Ti, Deus, um verdadeiro louvor. Entregamos a Ti, Pai, as palavras mais genuínas de adoração, Pai. Aquele texto, aquela adoração indizível que o nosso coração entoa, aquele cântico que nós não conseguimos refletir em palavras, Pai, nós entregamos a Ti, Deus. Entregamos a Ti, Pai. Entregamos a Ti em pé, entregamos a Ti com os joelhos dobrados, ó Pai. Mas entregamos a Ti com as nossas línguas, confessando o Teu santo nome, Pai. Graças Te damos, ó Pai. Graças Te damos, ó Deus. Com a mão no coração, igreja, com a mão no coração. Eu quero saber aqui, se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus e deseja fazê-lo nessa noite. Se há alguém aqui que deseja ter Cristo como Haderê, como o caminho de sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão em sua vida, decisão pela transformação, pela alegria, pela paz, pelo momento de tristeza, pela tribulação, mas sempre vivendo debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus, que habita em nós. Se você deseja tomar essa decisão hoje, levante a sua mão bem alto. Se você ainda não tomou essa decisão, apenas se você ainda não tomou essa decisão e deseja fazê-lo nesta noite, levante a sua mão. Amém. Creio que estamos todos entre irmãos. Eu imagino que se você não tivesse entregado sua vida, você não perderia a oportunidade diante da premência da volta de Cristo, da urgência da pregação do Evangelho, porque os campos já branquejam para a ceifa. Mas se você deseja, então, buscar mais experiências com Deus, fale com Deus. Fale com Deus. Diga para Deus que deseja buscar experiências com Ele. Diga para Deus que você deseja conhecer mais dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, renovamos a aliança que temos contigo. Aquela aliança que foi sacramentada no derramar do Teu sangue na cruz do Calvário. Nós a renovamos nesta noite. Com responsabilidade, Pai. Entregamos a Ti esse momento, ó Deus, que assumimos a responsabilidade de buscar-Te mais, Deus. De buscar-Te mais, Deus. Deus, em nome de Jesus, recebe as nossas vidas, a nossa casa, as pessoas que amamos, os nossos pais, os nossos filhos, ainda que não estejam aqui neste santuário, Deus, pelo Teu Espírito Santo, nós te pedimos, alcança cada um deles, Pai. Alcança cada um deles, Pai. Essa é a nossa oração que entregamos a Ti e entregamos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado, se você sentiu que Deus se faz presente aqui, aplauda bem forte ao Senhor. Diga amém, aleluia, aleluia, aleluia. Nós entendemos na palavra de Deus que os anjos não diziam aleluia. Os anjos diziam aleluia, pois reina o Senhor dos exércitos. Essa é a nossa oração. Quando o texto diz assim, que no texto, Abraão, sai-te para ti mesmo. Cada um de nós tem uma caminhada pessoal, uma história com Deus. Busca Deus na sua história de vida, busca Deus a cada dia. Independentemente do tamanho do deserto, da tribulação, busca Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu amado pastor,